Bem-vindo à sala de História. Hoje nós vamos tratar do pós-guerra, ou seja, acontecimentos que ocorreram logo após a Segunda Grande Guerra Mundial. Então, uma questão muito importante é tentar analisar o que ocorreu com o globo depois da Grande Guerra, uma guerra muito destruidora que provocou grandes consequências sociais. E para que a gente possa fazer essa análise, essa discussão, é importante colocar dois pontos, né? A Conferência de Potsdam, vamos tentar ver exatamente o que foi isso, tá? E a criação da ONU, que foi um órgão de grande importância, que é um órgão de grande importância internacional. É importante que a gente possa, de início, observar e analisar as consequências da Segunda Guerra Mundial para alguns países, como, por exemplo, a Alemanha, a União Soviética, Estados Unidos. Eles afetaram esses países. Houve grande mudança a nível internacional. Em relação à Alemanha, por exemplo, a Alemanha, ela saiu mais uma vez derrotada. Não só derrotada, como arrasada totalmente. Sua população sofreu grandes baixas, grandes consequências sociais, e foi um momento muito ruim. A crise econômica foi bastante amplificada, né? E para ser resolvida, durou muito, muito tempo mesmo. E o que se observou na Alemanha é que o nazismo, ele não acaba, ele permanece, ele vive em pequenos grupos e ainda hoje está presente na Alemanha. Enquanto a Alemanha sofreu uma destruição em grande escala, como vocês observam aí, onde a consequência social para o povo foi muito grande, na União Soviética não foi assim, não foi dessa forma. Ele saiu da guerra vitoriosa, fortalecida, não só economicamente, como também politicamente. Ela se transforma numa grande potência mundial e tem uma grande influência por diversos países, sobretudo aqui, como se observa, o leste europeu. Tá? Nessa região do leste europeu, a União Soviética passa a influenciar e esses países se transformam em países socialistas. Enquanto isso, os Estados Unidos, depois da guerra, passa a ter uma grande liderança entre os países capitalistas, que são dessa região aqui do Ocidente. Tá? Ele passa a ter uma grande posição política, não só na área econômica, como também na área de decisões. Né? O seu poder econômico possibilita empréstimos, grandes recursos financeiros, para que as cidades que foram totalmente destruídas possam se reconstruir. Mas, ao mesmo tempo que ocorre essa reconstrução, ocorre o domínio político dos Estados Unidos sobre essas regiões. Então, é interessante que a gente possa entender a parte da geografia europeia. No dia 17 de julho de 1945, ocorreu um fato muito importante. Grandes chefes políticos se uniram em torno de uma conferência chamada Conferência de Potsdam. O que essa conferência queria decidir, então? Ela define a situação da Alemanha. E nessa definição, eles dividem a Alemanha em 4 zonas de ocupação. Então, como vocês vão observar agora no mapa, como está essa zona de ocupação. É ocupado pela União Soviética, pela Inglaterra, pelos Estados Unidos e pela França. Ou seja, a Alemanha é dividida em 4 zonas de ocupação. Não só a Alemanha toda, como também Berlim é dividida em 4 zonas, certo? Isso é bem interessante, que mostra a intenção é de não dar chance para que a Alemanha possa ressurgir e fazer algo parecido com o que tinha feito antes. Uma outra coisa importante, que na capital Berlim, em 1961, certo? O Muro de Berlim foi construído, mas para que mesmo o muro, né? Para separar a zona capitalista da zona socialista. Ou seja, a zona chamada Alemanha Oriental, que é ligada à União Soviética, e a Alemanha Ocidental, que é ligada aos Estados Unidos. Então, o que nós percebemos aí, que essa divisão da Alemanha ela reflete a polarização ideológica do mundo. De um lado, o capitalismo liderado pelos Estados Unidos e, do outro lado, o socialismo liderado pela União Soviética. Um outro ponto importante na nossa análise é a criação da ONU, da Organização das Nações Unidas. Foi um fato muito importante, isso ocorreu no dia 24 de outubro de 1945, durante uma grande conferência
Onde vocês estão vendo essa foto, é o dia da conferência, chamada Conferência de São Francisco, onde uma grande carta, uma carta muito importante é assinada, né? E nessa carta aí vai oficializar a criação da ONU. A ONU, ela vai substituir a Liga das Nações. E qual a função da ONU? A função é manter a paz e a segurança internacional. Mas não é somente isso. Além desses grandes objetivos, a cooperação entre os povos e a busca de soluções para os problemas internacionais, né? Problemas como questões econômicas, questões culturais, humanísticas, ecológicas, né? Então, a ONU tem um peso internacional muito grande. A ONU, ela é organizada em diversos conselhos, tem agências especializadas em resolver os principais conflitos mundiais. E é importante destacar que ela também possui uma Corte Internacional de Justiça, como vocês estão vendo bem aqui, né? Olha só, interessante. Essa corte tem 15 juízes eleitos e a sede em Haia, na Holanda, né? Onde vai definir as normas do direito internacional. Então, o mundo passa a se delinear de uma forma diferente, bem organizada, e a ONU tem um peso internacional muito grande. Tá certo, pessoal? Bem, pessoal, nós vamos encerrar nossa aula de hoje e eu quero que vocês vejam a Agenda 2030 da ONU, tá? Tchau, um abraço.